podcast está começando agora e estamos eu aqui do Ligo Flow e a Paula Binader. Juntas nós fazemos parte do Ligo Flow, que é uma plataforma de 4 amigas que se encontraram aí com o objetivo de inspirar outras mulheres, de nos inspirar também, porque isso é muito importante, e de ajudar a todas a ligarem o Flow, encontrando o seu propósito, o seu objetivo, compartilhando conhecimento. E, em especial, a gente lançando esse podcast aqui pela primeira vez, no mês da mulher, né? Porque a gente quer trazer conteúdos femininos em que a gente possa trocar experiências, ensiná-las e aprender também com elas. Estamos com convidadas incríveis aqui. É isso, e hoje, nesse primeiro episódio, a gente vai falar de autoconhecimento, porque eu acho que isso a gente acha, né? A gente considera que isso é a base de tudo. Quando a gente tem um autoconhecimento bem estabelecido, tudo fica mais fácil, né? Na construção da nossa imagem, para passar o que a gente quer passar para esse mundão, que legado a gente quer deixar, isso tudo parte do autoconhecimento e da gente saber quem a gente é, para a gente até poder saber aonde a gente quer chegar. O tema aqui, assim, acho que levaria 10 horas de podcast aqui, a gente vai tentar resumir um pouco, porque a gente gosta de falar, né, Paula? Tem a música do Caetano, né? Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. E se não sabe, tem que saber, né? Tem que saber. A gente vai aprender aqui hoje um pouquinho com 2 maravilhosas. Eu vou apresentar aqui rapidamente, que eu vou deixar você falar. Eu prefiro que você se apresente. A Flávia Leite, ela é paulistana. Ela é formada, a gente tem a mesma formação, tá? Você é formada em propaganda e marketing e pós-graduada em gestão empresarial, também como eu. Olha que legal. E aí você descobriu a paixão da consultoria de imagem e eu quero que você conte um pouco mais como você chegou nessa trajetória e falando um pouquinho mais da sua carreira. Ai, e seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Foi uma honra receber esse convite, acho que o trabalho que vocês estão começando a construir é maravilhoso e eu acho que pode impactar muito positivamente aí muitas mulheres. Eu me conecto muito com o universo do empoderamento feminino. É um universo onde eu mergulho, onde meus olhos brilham mais e eu perco o tempo, né? Me perco no tempo nessa conexão. Eu trabalho com consultoria de imagem desde 2012, quando eu me formei na FAP. Mas como eu cheguei lá, né? Na verdade, eu trabalho desde muito cedo, comecei a trabalhar com 14 anos, eu tinha todos os meus planos e objetivos do mundo desde muito cedo, eu sabia para onde eu queria ir, o que eu queria fazer, qual era o meu próximo step, então eu sempre fui muito esforçada e dedicada para esse movimento. E eu tinha uma conexão inconsciente com a consultoria de imagem, porque apesar de na minha família não ter ninguém que talvez assim fosse mais de destaque nesse sentido, eu tinha uma avó paterna que ela era a beleza em pessoa. E eu acho que talvez inconscientemente ela acabou me encantou, porque eu fico pensando, de onde que eu tirei isso, né? E aí eu me recordo que assim, trabalhando desde muito cedo e com todos esses planos que eu tinha de querer saber onde eu queria chegar, então o mundo corporativo era algo que eu me conectava muito e de alguma forma que eu sabia para onde eu queria ir, mas a forma de como fazer, inconscientemente, ela vinha, que era aquela questão de sempre se projetar para essa posição onde eu queria chegar. E essa imagem, a construção dessa imagem, inconscientemente fazia parte do meu contexto. Então eu sabia que se eu era uma analista e queria virar uma consultora, eu precisava me projetar como uma consultora, eu precisava agir como uma consultora, eu precisava mostrar que a minha cadeira estava preenchida e que a próxima cadeira também ia ser. Que eu seria aquela pessoa que viria na mente das pessoas naturalmente nas oportunidades que fossem acontecendo. Então, acho que eu comecei a me conectar com a consultoria ali, sem exatamente saber que esse universo da consultoria de imagem era um universo que depois ele ia ganhar assim, um espaço. Pode ser uma vocação, né? Pode ser. Que brota antes da gente pensar que a gente quer fazer aquilo. Antes da gente pensar, porque vai no inconsciente, né? Você sabe, alguma coisa te leva para esse caminho. E aí, enfim, eu trabalhei no mundo corporativo e eu fui atingindo os meus objetivos e esse plano foi dando certo. Não era tão consciente assim a questão da consultoria, mas ele foi dando certo. E aí, depois de uma longa trajetória em uma grande companhia aí de telecomunicações, eu fui demitida e me vi num momento e falei, uau, e agora, né? Aquele momento que o seu chão meio que sai um pouquinho, né, do nosso pé e fala, pra onde eu vou? Eu era casada na época e o meu marido, ele era um cara que queria ser fotógrafo e estava no mundo corporativo. E o plano era, eu fico na segurança do mundo corporativo e você mergulha no mundo da fotografia. Quando eu fui demitida, as coisas mudaram um pouco, meus papéis se inverteram. E aí, ele tinha tão claro a paixão dele que isso provocou em mim algumas reflexões.
Eu falei, qual é a minha verdadeira paixão? O que eu gosto do mundo corporativo, sempre gostei, mas o que é aquilo que brilha meus olhos? E aí quando eu mergulhei para dentro de mim, foi muito fácil me identificar com o mundo fashion. E aí fui fazer um curso de consultoria de imagem na FAP, e aí dali para frente eu não me desconectei mais desse universo. E aí passei a fazer isso não só para mim, como de alguma forma apoiando e empoderando aí outras mulheres nesse crescimento, que é o que eu faço, assim, e que me dá muito, muito prazer. E a gente percebe como os seus olhos brilham quando fala sobre isso. A gente conversou um pouquinho antes de começar. Sim. E uma coisa importante que a gente estava falando também é que a gente não tem que escolher uma carreira e renunciar a outra. Então, eu não falei aqui que você é uma executiva de telecom, no mercado de telecom, assim como nós duas também, né, Paula? E as coisas podem se complementar. São complementares. Então, com certeza, a consultoria de imagem te fortaleceu no mercado executivo e vice-versa. Então, são coisas que se complementam. A gente não precisa escolher. Eu acho que isso isso que nos torna mais autênticas, né? Exatamente. Porque você mantém a sua essência daquilo que faz sentido para você e você complementa e agrega valor àquilo e continua seguindo em caminhos paralelos mais complementares. E eu acho que uma grande sacada também é a gente conseguir capturar as habilidades que a gente tem, porque a gente tem muitas habilidades que às vezes a gente nem explora. Sim. Que você já tinha aí, algo que sempre te encantou e chamou a atenção, mas que ficava ali guardado. E você, no momento que precisou e que a vida te permitiu, né, que a trajetória da tua vida te permitiu, você foi lá e botou isso pra fora e hoje é isso que você faz com todo encantamento. Exato. E é muito legal que a gente tenha essa capacidade dessa percepção dessas nossas habilidades. Isso passa pelo autoconhecimento que a gente vai falar aqui também. Sim, sem dúvida. A nossa outra convidada que está aqui com a gente hoje, além de ser minha prima caçula... Estamos em família. Estamos em família, sim. Isabela Lobo, ela é psicóloga, formada na Mackenzie, aqui em São Paulo. Ela é de Belém, assim como eu, mas veio para São Paulo muito novinha, sozinha, se formou aqui, fez família aqui, hoje tem 2 filhas lindas. Ela é formada em psicologia, ela tem especialização em psicologia comportamental, em psicologia positiva, em transtornos alimentares e está acabando um doutorado na USP. Então aqui estuda bastante, conhece muito do tema e vai falar muito pra gente sobre autoconhecimento. Bela, também, se você quiser dar uma aprofundada sobre você, a gente queria ouvir um pouquinho. Eu estava ouvindo um pouco aqui. Obrigada pelo convite, em primeiro lugar. Estou muito feliz. Muito feliz de estar aqui com mulheres, falando sobre esse mundo feminino, mãe de 2 meninas e trabalhando muito com mulheres. Isso preenche meu coração, preenche a minha vida, preenche a minha alma, né? Viver e trabalhar com tudo isso. E estava ouvindo aqui essa construção da carreira, que nada a gente larga, né? Mas para mim a psicologia ela veio desde que eu nasci. Eu tenho a sensação de que eu já nasci psicóloga, sendo uma criança que já tinha essas características de conversar muito, de ser muito empática, de ser muito agregadora na escola. Chegava com um coleguinha novo e falava, calma aí, vem aqui, deixa eu te apresentar a todo mundo. Você tá bem? Você tá confortável? Então eu acho que a psicologia já nasceu em mim. Tanto é que eu acho que eu faço parte daquele 1% do mundo que escolheu certinho aos 17 anos de idade. Queria ser, que foi um casamento perfeito, sem conflitos. Isso é raro. Mas só vem aprofundando, especializando cada vez mais. Aprofundando, né? E eu falo que, assim, em cada momento, a gente vai falar um pouco sobre mudanças hoje, né? Mas em cada momento de mudança da vida, eu falo, ok, deixa eu encarar um novo projeto, porque qualquer coisa que eu pegue da psicologia aqui me faz feliz, me faz bem. Eu, de fato, gosto muito. E aí isso é um autoconhecimento, né? Desde pequena, ela era psicóloga da família, inclusive. Ela era requisitada nos momentos. É que sabe ouvir, que te ouve ali calada. E com a vantagem, né? A Paula era a prima mais velha e eu a mais nova, então a gente conseguia dialogar sobre muitos assuntos, E aí eu vim morar em São Paulo, a gente teve a oportunidade de continuar essa nossa jornada, sendo a nossa família que a gente tem aqui. Eu acho que o mais interessante aqui é que a gente traz profissionais com caminhos, trajetórias super diferentes, mas com temas que se conectam muito. Isso acho que é muito rico. A gente, quando estava construindo o roteiro, nossa, vai ser demais falar de autoconhecimento, que é uma base super importante para qualquer coisa na vida, inclusive para a imagem pessoal. Para a autenticidade que a gente falou, é essencial. É essencial, mas é isso aí.
Sem autoconhecimento, a gente não consegue passar exatamente quem a gente é, né? A gente não sabe nem pra A onde a gente gente quer ir. qualquer coisa que o outro diga te impacta de alguma forma e você até se questiona. Exatamente. Sem contar que mesmo se conhecendo, a gente pode se perder. Em algum momento. Eu já me perdi, inclusive. Eu já me perdi também, faço parte aqui, já tirei aqui uma casquinha da Já vamos consultoria. começar uma sessão de psicologia. Agora. Delícia. Aqui, no momento, ao vivo. Mas E a sua... isso que você está falando, Bela, hoje eu tinha me perdido há pouco tempo atrás e a gente às vezes acha que tem que parar tudo que a gente está fazendo. Não, esse projeto aqui com a Paula, com a Lívia, com a Andrea, ele me fez me encontrar de novo. Olha que interessante. E ela deu um depoimento sobre isso ontem que foi super legal. Flávia, hoje fala-se muito de marca pessoal, né? Sim. Qual é a importância do autoconhecimento para a construção dessa marca pessoal? Qual é a importância da gente ter uma marca pessoal? Eu acho que ela é fundamental, né? Você ter o seu autoconhecimento te permite entender como você hoje está sendo percebida pelo universo, pelas pessoas, e como você pode se projetar para aquilo que você quer se transformar. Eu vejo muitas mulheres que me procuram para querer ajustar a sua marca pessoal por alguma necessidade do momento, ou porque ela quer buscar uma posição maior dentro da companhia, ser uma executiva, ou porque ela vai se tornar mãe, ou porque ela se divorciou, ou porque ela fez uma cirurgia de redução do estômago e ela está se encontrando no espelho. Então, você entender exatamente aquilo que a sua essência, como você é e para onde você quer ir, isso ajuda demais nessa construção. Porque senão a gente faz uma construção que talvez não é tão autêntica, porque ela não está conectada com a sua verdade, com os seus valores, com a sua narrativa interior, né? E aí essas conexões, se elas não estiverem bem projetadas, eu vou projetar uma imagem para terceiros, mas que não vai se comunicar com o meu mundo interior. Então, elas são muito, muito relacionadas e é muito importante. Mas muitas vezes as mulheres têm essa dificuldade de entender, de se auto-entender, né? Tem as que buscam ajuda, tem aquelas que, na verdade, tentam buscar as respostas dentro de si próprio. Mas é sempre fundamental que a gente tente exercitar junto com elas essa identificação para poder fazer um trabalho de construção de uma imagem sólida e que esteja de verdade conectada com aquilo que ela quer ser, como ela quer ser percebida no final do dia, né? A importância então no final é essa, né? É essa até para você direcionar corretamente para onde você vai, porque é muito engraçado, né? Muitas vezes, dentro desse trabalho, quando as meninas falam, eu quero mudar minha imagem, eu tenho uma imagem muito infantil, eu quero ser uma imagem, né, mais poderosa, eu quero ser... Tá bom, em que caminho você quer seguir? Quem é você dentro de si e o que faz sentido dentro da sua trajetória? E essa resposta, ela não é fácil, ela não vem de primeira. E muitas vezes eu falo, então volta, pensa, reflete, se conecta com o seu mundo interior para a gente poder efetivamente... traçar esse plano de para onde vamos. E às vezes a gente se perde na gente mesmo, né? A gente estava aqui conversando um pouquinho às vezes de se reencontrar. Eu sou consultora de imagem desde 2012. Há 2 anos atrás eu passei por uma crise existencial onde eu precisei me reencontrar comigo mesma, ressignificar muitas coisas na minha vida. Eu me olhava no espelho e falava, quem é você? Então você vê, são momentos de vidas que vão te convidando, né, a talvez se manter conectada consigo próprio e ajustando aí a cada momento da vida, né? A cada momento da vida. Eu acho que tem um ponto também que as pessoas falam muito, mas tem uma dificuldade muito grande que você comentou, que é ter clareza do que a gente quer. O que eu quero para minha vida? Como é que eu vou procurar um profissional para falar de autoconhecimento, de imagem? Eu quero mudar minha imagem sem saber qual a minha direção, para onde eu quero ir. Fala-se de propósito, as pessoas até acham que é clichê, mas eu não acho, porque não é fácil encontrar o propósito. Sim. E a partir dele fica muito mais fácil fazer essa construção da imagem, né? É muito mais fácil. Não, porque daí você tem exatamente, assim, o teu plano, não tem um plano ainda, mas você sabe exatamente onde você quer ir, para onde você quer ir, aí você começa essa construção. A gente fala no personal branding, né, que se você não tiver essa clareza, como você vai ser aquele profissional que vai ser o profissional de destaque, que vai ser o profissional que vai ser identificado perante tantos outros, como você vai vender, né, o seu conteúdo, como você vai se posicionar. Se você antes não tiver feito as suas perguntas, se você não tiver seus objetivos claros, se você não souber para onde ir, o seu barquinho no meio do oceano
vai para qualquer lugar e qualquer lugar vai te agradar até o momento de você se reencontrar. Como corredora, eu sempre coloco em terapia, né, que como é que a gente vai começar uma corrida sem saber o ponto de chegada? Ai, que delícia! Você vai começar a corredora! correr e vai cansar no meio do caminho. É Por isso. outro E vai cansar lado, bem antes do que tu vai cansaria, cansar porque tu não bem sabe onde antes. tu tá indo. Por outro lado, saber a chegada sem saber a largada também, né? Que seria o autoconhecimento, Exato. quem eu sou, o que eu faço, o que eu gosto, quais são meus valores. É isso. Não dá, fica uma caminhada meio perdida. Não dá, você precisa saber qual é a largada e qual é a chegada. E o que você precisa fazer para se preparar para esse trajeto. Exato. Porque também eu sei para onde eu quero chegar, Mas mas a gente vai chamar de processo. é o processo. Esse é o segredo, na verdade, né? É. O segredo é a gente ter essa consciência da onde a gente quer ir, para que a gente possa traçar cada passo e, inclusive, se preparar e se moldar para chegar lá. É isso aí. Né? Entender quais são as fortalezas que a gente já tem e quais são as nossas oportunidades de desenvolvimento e mergulhar nesse desenvolvimento para a gente poder efetivamente ir atingindo os nossos pequenos steps para chegar onde a gente quer chegar. E a trajetória é que é a beleza da coisa, né? A chegada é a chancela, mas a trajetória é onde a gente cresce, onde a gente efetivamente consegue amadurecer, né? É todo Olhando do lado de fora. Desabrochar, né? Desabrochar. Eu fico pensando até no que você colocou, né? Imagino a quantidade de mulheres que chegam, talvez homens também, que chegam perguntando, perguntando não, pedindo, eu quero usar isso, eu quero chegar aqui, eu quero fazer isso. Às vezes com um referencial tão do outro. Então qual é o seu referencial? Qual é o Por que seu? você quer chegar Qual ali? é o referencial dentro daquilo? Né? Exato. Não é... Por que ali você quer chegar? Me conta você. Isso. Você sabe que no primeira etapa, né, você fez consultoria de imagem recentemente, imagino que você tenha passado por algo similar, mas a primeira etapa da consultoria de imagem é um bate-papo ali de quase 1 hora dentro de um roteiro estruturado, obviamente, que tem todo um DNA por trás, né, que a cliente não sabe exatamente, mas que ela vai tentando conduzir a gente para construir e ajudar ela a identificar onde ela está e para onde ela vai. E aí a gente passa por vários fatores para tentar ajudá-la nessa identificação. Porque muitas vezes essa resposta ela não existe e a gente precisa de verdade ter um trabalho meio psicólogo ali junto com elas para conseguir... porque é um mergulho para dentro. É um né? mergulho para dentro. É muito íntimo. Acaba que a gente tem que conhecer o ponto A, que é onde a gente está, que é esse autoconhecimento, como a gente vai evoluir e saber qual é o ponto B no final das contas, né? Então é muita coisa para a gente ter domínio, né? Mas eu acho que é um caminho bom, porque a gente no final amadurece muito. E aí, pegando esse gancho aqui, desse bate-papo aqui, sobre já falando aqui um pouco de imagem, de autenticidade, de autoconhecimento, qual é a importância, a gente falou um pouco, mas de forma mais aprofundada, qual a importância do autoconhecimento, como ele influencia a construção da imagem pessoal que muitas pessoas buscam por ela, sem saber. Como é que, assim, com exemplos, como é que o autoconhecimento apoia nisso, de fato? Eu diria que de todas as formas, absurdamente de todas as formas, porque tudo começa na gente. A nossa imagem começa ali desde quando a gente é pequenininho, quando pai e mãe olham pra gente, e a gente bebezinho olhando pra cima, né, olhando pra eles, tá vendo, olha, tá sorrindo pra mim, eu gosto dessa imagem. E o contrário, infelizmente, também é verdadeiro, né? Um pai e uma mãe que não sorri pra um bebê, opa, não tá tendo uma identificação, talvez eu não seja bonito, não seja legal, não fica confortável naquele corpinho. Então isso, bebê. Quando a gente vai crescendo é a mesma coisa, a gente precisa se conhecendo, se empoderando de quem a gente é, desde o nosso corpo, né, formato do corpo, nas roupas que a gente usa, que é validado, principalmente aqui na relação entre mulheres, isso é muito validado. É legal, não é legal, pessoa que está sempre fora, pessoa que não se veste bem, pessoa que se veste bem, olha como ela se posiciona bem. Isso está ligado a como ela se sente, né, na forma que ela se veste, que ela constrói esse próprio corpo dela. Então eu diria que desde o nascimento, nessa construção ao longo da vida e nessa percepção, né, de sou querida desse jeito e gosto de mim desse jeito que eu sou. E aí, né, abraçando aqui o que eu gosto, o que eu quero, o que eu faço, como eu converso com as pessoas, o quanto que eu recebo de olhares, voltando a falar dos olhares, que a gente está sempre em busca de olhares, de validação, de aprovação. Então, uma pessoa que está mais segura, ela consegue passar essa verdade. Uma pessoa insegura não consegue passar a verdade. Quando a gente fala, principalmente aqui, né, desse mundo mais midiático, quando a gente fala de Instagram e redes sociais e tudo isso que está relacionado,
Se eu posto coisas que não tem a ver comigo, é nítido. É nítido. É mais ou menos aquela pessoa que tá usando uma roupa apertada demais, que a gente fala, opa, não tá legal. Não tá legal. Usa Porque deixou de ser coisa que autêntico, caiba. né? Usa alguma coisa que caiba em você. Poste alguma coisa que tenha a ver com a tua verdade. Isso vende. Isso A conecta. nossa verdade, quem a gente é, isso vende. As pessoas se interessam pela gente. E é isso que torna, esse é o nosso diferencial. Eu sou diferente da Paula, que é diferente. Todos nós somos diferentes. Se a gente usar o que a gente tem em comum, a gente é só mais um. É isso. Se a gente usa a nossa autenticidade e passa isso com verdade, isso fica extremamente interessante. Ai, eu acho tão lindo uma pessoa autêntica. Eu sou apaixonada por pessoas autênticas. Agora, Bela, você falou uma coisa e me fez aqui refletir. Eu falei mais um pouco mais cedo aqui que o Ligo Flow foi uma redescoberta para mim, né? Mas, ao mesmo tempo, o Ligo Flow também acho que meu autoconhecimento casou um pouco com o que eu faço hoje, com o propósito. Esse ponto A e B, eles estão ali conectados agora. Isso me tornou mais segura, isso me aumentou minha autoestima, mas enfim, cresceu minha autoestima e eu me posiciono de uma forma diferente. Eu sinto que as pessoas no trabalho, no dia a dia, no meu mercado corporativo, no trabalho que eu tenho, estão me vendo de uma forma diferente. E eu não sei se isso é uma segura, porque eu estou me sentindo diferente, mais segura. É como se eu não deixasse, eu não permito mais que algumas situações aconteçam ali. Eu sei como conduzir. Então, talvez essa segurança tenha vindo desse autoconhecimento junto com algo que eu tenho feito. Então, uma coisa tem apoiado muito nessa construção também. Eu estou me sentindo mais segura e a segurança vem do autoconhecimento, né? Nossa, até isso me arrepia. Eu acho isso lindo. É que eu estou num momento de descoberta. Eu acho que o autoconhecimento, ele permite que a gente se deixe vulnerável e que nessa vulnerabilidade a gente experimente coisas e que a gente vá descobrindo que aquilo é tão especial e tão importante para o nosso desenvolvimento, para a nossa evolução, que isso vai nos deixando cada vez mais interessantes. Então o autoconhecimento, ele te proporciona você se experimentar, você se jogar, você se deixar vulnerável. Porque esse projeto que a gente está fazendo, por exemplo, é um projeto de vulnerabilidade total. A gente vai ser julgado o tempo todo por quem não tem coragem, quem gostaria de fazer o que a gente está fazendo e não tem coragem. Sim. A gente vai ser julgado por quem faz e faz melhor do que a gente. A gente vai ser julgado por todas as formas. E se a gente não tem um autoconhecimento e dizer assim, gente, tá tudo certo. A gente vai errar, a gente vai acertar, a gente vai aprender, a gente vai crescer. A gente não vai agradar a todos. Não vamos agradar a todos. E Precisa de muita segurança Precisa para de- chegar nesse lugar, né? De não vamos agradar e tá tudo bem. bem. Isso faz parte. Nós, como seres únicos, que é a nossa principal marca, é ser único. Essa é a nossa marca. Marca pessoal, marca profissional. Isso é nosso. A gente pega e Ninguém fala, tira. eu tenho defeitos e tenho qualidades, as pessoas vão gostar. Algumas não vão gostar. Mas quando você está falando, né, me traz um ponto muito da psicologia cognitiva, trazendo aqui um basicão da psicologia cognitivo comportamental, a gente vai ligar pensamento, emoção e comportamento. Para a gente estar feliz e seguro, a gente precisa estar congruente. Então, se eu tenho pensamento, eu quero fazer isso, a minha emoção está aqui, está aberta, né? Estou feliz, estou empolgada, e o comportamento vai ser, opa, deixa eu ligar para as meninas, vamos fazer um canal, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Tá congruente? Tá em flow. Tá em flow, totalmente Isso aí. flow. Ligou o flow. Agora, vamos pensar, se o pensamento vem que será que vai dar certo? Não. Tô preocupada, tô com medo, a emoção tá aqui, né, incomodada com essa relação, e aí eu ligo pra Paula e falo, vamos fazer? Tá incongruente, não tá batendo. Ou, né, um pensamento ali de estar no trabalho, eu sei que eu faço bem isso aqui, mas a emoção tá aqui incomodada, né, mas eu quero fazer outra coisa. Não flui, né? Não flui, precisa estar congruente. E aqui eu falo Isso é o que se a gente flow. pega, Isso é o isso é o flow. São comportamentos congruentes. Eu falo que as pessoas bagunçam tanto isso, sabe? Desde exemplos mais simples, como gosto desse carinha, vou ligar pra ele, né? Mas sabe o que faz? Gosto dele. Melhor não ligar. Vou fazer um joguinho. Gente, isso é totalmente incongruente com o que a gente quer. Isso é totalmente incongruente, isso faz mal. Isso não dá flow. Isso são as travas, são as regras da vida que tiram a autenticidade. Exatamente, eu acho que o ponto da seu Paulinho que você falou que é importante, que casa muito com isso, é a gente ser vulnerável, porque para você ligar aqui a sua mente, né, a emoção ali, vou ligar, vou fazer, vou me expor, você tem que ser vulnerável, tem que ter, porque normalmente a gente aprendeu a ser forte, a não demonstrar fraqueza,
E graças a Deus, Brené Brown apareceu na nossa vida, a ser vulnerável, a não A ser Bela vulnerável. o livro da Brené Brown. É maravilhosa. Sensacional. E hoje, até para você ser um profissional melhor no mercado, você tem que ter a sua fraqueza, ela é importante para você saber como você vai trabalhar ela. Vamos entrar na congruência então, né, Bela? No vídeo já. Mente, sentimento, Pensamento, emoção, comportamento e liga o flow. Flávia, a gente tem aí vários ciclos onde a gente já transita e as pessoas já têm uma imagem pré-concebida nossa e muitas vezes já acham que a gente é algo que a gente já sabe que a gente não é mais. Como que a gente faz para a gente, né, tirar essa percepção ou esse preconceito e trazer uma nova imagem? Essa pergunta é bem interessante, porque no fim é bem a essência, né, dessa construção de imagem ou reconstrução, né? Eu acho que assim, a imagem ela vem de repetitividade, né? Então você tem um estilo que você gosta e você naturalmente, o seu guarda-roupa ele corresponde inconscientemente a isso, mesmo que você não tenha clareza, não é o seu caso, mas tem muitas mulheres que não têm, e aí essa imagem vai se repetindo. E aí a forma como você vai se colocando vai sendo percebida pelo outro. Eventualmente não é a melhor imagem ou não é a imagem que você quer ser percebida, então você tem que dar esse passo para trás e se readequar. Eventualmente, o seu estilo de hoje ele pode continuar sendo utilizado para determinados papéis, mas você tem que entender que a imagem é uma ferramenta que você pode usar a seu favor. E ferramenta de roupa, o vestuário, as cores, a maquiagem, o cabelo, a sua embalagem, ela é muito, muito importante, porque você chega através dela, o seu conteúdo vem depois. Então, se você não está sendo percebido da forma como você gostaria, você tem que entender se para aquele papel, efetivamente, usar a mesma imagem que talvez você está usando para outros faça sentido. E muitas vezes não faz, né? A gente tem na consultoria a identificação de três grandes estilos, né? O que a gente chama do predominante e os dois estilos que são secundários. Muitas vezes a gente fica transitando nos diversos papéis da nossa vida, o social, o esportivo, o família, o amiga, o namorado, né? A gente tem diversos momentos que a gente vai não, para esse eu vou assim, para aquele eu vou assado, mas você vai circular dentro do universo que é conhecido para você. Mas se aquele universo de estilos eventualmente não cabe mais dentro do teu momento para determinado papel, você tem que parar e tem que reprogramar e tem que reajustar. Porque senão você não consegue passar a imagem que você quer. Você vai continuar sendo da mesma forma e quer que os outros te percebam de uma forma diferente. E essa combinação não funciona. Tem que estar tudo conectado. Tem que estar tudo conectado. A pessoa tem que efetivamente saber como ela quer ser percebida. E muitas vezes eu pergunto, você vai ter um evento? Legal. Você quer ser percebida como o quê? A poderosa da empresa, a pessoa comunicativa, a pessoa que está aberta à inovação. O que você quer passar nesse seu momento? Porque o conjunto da obra vai te permitir e vai ser uma ferramenta que vai te ajudar. Até porque num evento, muitas vezes, você não tem oportunidade de falar com todo mundo, né? Exato. Mas as pessoas vão te ver. Vão te ver. E isso vai criar algum tipo de conceito. Vai. É aquela coisa, né? Na psicologia você pode me ajudar aqui, mas assim, nos primeiros segundos onde eu cheguei e antes mesmo de você me conhecer, quando eu entrei aqui, inconscientemente você fez valores de juízo sobre a minha pessoa. E eu não abri a minha boca, eu simplesmente cheguei no local. Então isso é natural, porque é do ser humano, tá inconsciente, tá ali no nosso... E aí eu cheguei e me apresentei. E a forma como eu me apresentei, a forma como eu me expressei, começou a fazer um conjunto maior para você. E aí depois chegou meu conteúdo. Então olha o que é importante, porque meu conteúdo é a terceira coisa que vai chegar dentro de um contexto. Então a imagem que eu estou trazendo, a minha embalagem, ela tem que ser positiva e tem que estar condizente com o que eu quero que o outro me perceba. E essa missão é nossa, não é do outro. Não é o outro que não está percebendo como eu deveria. Sou eu que não estou me projetando como eu gostaria de ser percebida. Eu achei interessante no processo de consultoria, porque tem todo um comum do que é esperado, né? Você vê uma pessoa de rosa, você já cria ali uma ideia comum. Por outro lado, quando a profissional me trouxe um questionamento, ela trouxe duas imagens e falou: com qual pessoa você conversaria se você tivesse ali uma dúvida, alguma questão? E aí eu peguei e mostrei uma que era bem extravagante. Ela usava um saltão, ela falou: nossa, você foi a primeira pessoa que escolheu essa. E aí o que eu quero falar com isso é porque isso também está muito ligado com o autoconhecimento. Então,
tem a ver com a minha personalidade ser muito alegre, ser expansiva. Então eu falei, eu vou procurar uma pessoa expansiva como eu. Eu não vou procurar aquela pessoa basiquinha, né? Por mais que ela tivesse acessível ali, com uma roupa acessível, isso tem a ver comigo, na minha personalidade, eu me identifico fácil com uma pessoa mais expansiva. Claro. Que é a sua tribo, né? Ela tem alguma Então, conexão não é com só aquela imagem que você tá... Não é só como a pessoa está expressando o que ela está vestindo, mas como o outro Percebe, né? percebe. E isso vai estar ligado com a história do outro. Sim. O meu marido, que a gente estava conversando ali no café, meu marido é formado também, é consultor de imagem, e todos os dias eu recebo uma consultoria de imagem, querendo ou não, sempre tem uma dica. Excelente, hein? Ele me ajudou numa época que eu queria mudar um pouco a minha imagem pessoal no trabalho e eu percebo, conversando com ele até, que ainda existe, as pessoas ainda têm um preconceito com o tema imagem pessoal como se fosse algo fútil e está muito além disso. Então, quando eu fui mudando a minha imagem, aí ele foi me trazendo umas dicas do como vestir, do como se colocar, porque tem a linguagem não verbal, tem a linguagem verbal, tem a forma de vestir, tem o estilo, tem você mesma, né? Aí eu fui me posicionando, no começo a gente fica, né? É difícil você começar, mas depois, com o tempo, é como se aquilo saísse de dentro para fora. A sua segurança, ela vai nascendo de um comportamento que começa externamente, e aí de dentro para fora você vai mudando e se comportando realmente de acordo com aquela imagem que você quer passar. Se aquilo tem aquela congruência que você comentou, isso acontece. Então eu fui ganhando uma segurança num processo que eu jamais imaginei de imagem pessoal. Então é muito além de estilo, né? Tem muito mais coisa. A imagem pessoal, ela traz um conforto, né? Eu estar confortável naquilo que eu estou mostrando se torna natural. É diferente de eu querer, por exemplo, se eu quiser botar o vestido que a Flávia tá, eu posso até botar, mas eu não vou estar tão confortável quanto ela, porque ela é isso. Pra mim, eu sou muito... Então, assim, então é muito interessante isso, porque não é só a roupa, é o quanto isso te deixa confortável pra você ser o melhor de você naquela ocasião que você está inserido. Você tem que bancar aquilo que você está... Exato. A imagem que você está, né, propondo. E aqui, para bancar, tem que ser autêntico, tem que estar por dentro, tem que... isso é só uma forma de externalizar. Eu vou estar muito mais confortável aqui hoje, botando esse tênis aqui no meu pé, a minha calça rasgada, do que se eu tivesse toda montada, que eu ia ficar... Não era eu, não seria eu. E se aquilo for forçado, não vai sair de dentro para fora. E as pessoas vão perceber aquela coisa de não estou vestindo a roupa errada, essa roupa não cabe em mim. É isso. Pensamento, sentimento, comportamento. Emoção e comportamento. E flow. A gente já colocou o flow aí, gostei. Muito bom. Agora eu tenho uma pergunta que eu acho que cabe para vocês duas aqui, que é algo que eu vejo, existe uma confusão. Eu li um livro há pouco tempo atrás do Arthur Bender, que ele é um papa, eu sou apaixonada por ele, ele é incrível. Eu sou apaixonada. E o livro dele, Autenticidade, né, fala bastante sobre a autenticidade, que as pessoas fazem uma confusão, tem um erro muito comum, que é: eu sou quem eu sou, apesar dos outros. Tipo, não vivo em sociedade, quem quiser que me aceite como eu sou e que se dane, e não é assim que funciona, né? Então, a pergunta que é uma dúvida até que eu tenho: como usar, né, essa autenticidade da pessoa, que primeiro tem que ter o autoconhecimento, para trazer uma credibilidade na construção da imagem? Porque tem gente que acha que não, eu sou isso mesmo e me aceita quem quiser, só que você precisa mudar a sua imagem. Como é que a gente consegue fazer esse equilíbrio, né? Se quiser começar falando, Bela. Eu acho que tem que ter equilíbrio, não tem como. Eu fico pensando assim, quando a gente viaja, a gente para olhar o clima, a cultura de um país. Então eu posso amar verão. Se eu for para o inverno, eu tenho que levar roupa de inverno, não tem jeito. Não faz sentido. Se eu vou para um país que seja extremamente religioso, eu vou ter que me preocupar de cobrir ombro, cobrir perna, mesmo que eu goste de calça rasgada. Eventualmente até usar burca. Eventualmente até usar burca, até usar algum acessório ali religioso, que seja importante para aquela cultura. Você, por aquele momento, naquele recorte, você vai fazer um esforço. Então eu acho que o tempo todo a gente tem que estar fazendo a leitura do ambiente e das pessoas. Não faz sentido chegar num ambiente extremamente jovem, você toda montada. Os jovens vão olhar e vão falar: o que essa mulher vai falar pra mim? O que essa tia vai falar pra mim? O que essa tia vai falar pra mim? Beleza, já perde desinteresse de primeira. É verdade. Da mesma forma, você chegar ali toda jovenzona num ambiente de senhores e senhoras, também provavelmente eles não vão nem parar pra ouvir. Vão falar: ai, o que essa menina veio fazer aqui? Então o mínimo que você tem que fazer é observar o ambiente, observar as pessoas e tentar passar a informação sendo coerente
com quem a gente é. Dá para usar, né? Quem gosta de calça jeans, você consegue usar uma calça jeans que seja, né, que tenha a ver com você, mas que não vai chocar o ambiente, né? De repente usando algo mais formal, se for nesse ambiente de senhores, se for num ambiente mais corporativo, então uma roupa que seja ali, né, que você não se afaste de quem você é, então necessariamente vai usar aquela roupa ali das antigas, né, aquela saia que vinha até aqui, com aquele blazer, não sei o quê, o cabelo preso, a mulher tendo que se masculinizar até para ser respeitada, né? Não precisa ser aquilo, mas talvez mais formal. Então, dá para ser autêntico, dá para usar rosa e mesmo assim, né, as pessoas pararem para te ouvir. Isso não significa que você é Barbie. Eu vou adicionar uma pimenta aqui. Uma pimenta. Não sei se vocês vão conseguir, mas eu acho que vão, porque essa é a minha grande dúvida. Se, por exemplo, tem uma pessoa, né, que ela é muito grossa, ela destrata as pessoas, ela é dura, ela passa na comunicação verbal, por exemplo, até não verbal, uma agressividade na relação, uma rigidez, e isso atrapalha ela de aproximar ela dos objetivos dela, de evoluir, de passar para um segundo momento, tem uma resistência ali da pessoa. Como usar essa forma dela? Então, como mudar isso? Eu não sei como é que a gente faz para a construção da imagem de marca, uma coisa tão arraigada no comportamento de um ser humano que ele precisa mudar e às vezes ele tem até dificuldade de aceitar que ele tem aquilo. Essa é uma pergunta que eu tenho dúvidas, porque... Eu acho que ela precisa de primeiro que ela tem que identificar que isso não necessariamente é uma fortaleza que ela tem, isso é uma característica, né, talvez muito predominante, faz parte da personalidade dela, mas ela pode refinar, né? A gente pode se refinar, né? A gente pode amadurecer e ir conquistando, né, outras formas de... Então eu acho que tem que primeiro partir de um incômodo pessoal, de dizer... Puxa, talvez eu estou sendo aqui um pouco... Aí ela ter efetivamente uma imagem que seja mais aberta. Geralmente essas pessoas, né, nada contra o preto, mas elas usam mais preto, elas são mais fechadas, são pessoas que não se abrem para comunicação com os outros, porque você está mandando mensagens, né, na sua forma de se comunicar. Então acho que tem uma parte da comunicação que ajuda a abrir esse canal. Mas se ela não tiver na essência esse desejo de mudança, eu não sei. Aí eu passo a aula para você, eu não sei como que a gente vai. Aí ela tem que ir lá na psicóloga, fazer uma terapia para ter um autoconhecimento, né? Sim, eu ia trazer esse ponto da abertura. Essa pessoa precisa de um mínimo de abertura para querer mudar. Exato. E aqui acho extremamente triste uma pessoa que não aceita mudança. Seja porque os outros estão gritando, né? Mesmo gritando em silêncio, se é que dá para entender isso, né? As pessoas estão incomodadas, estão expressando que não está legal, a forma de falar, que não se aproxima. Tudo isso é comunicação. Que essas pessoas, geralmente, elas até causam o medo da pessoa pegar e falar: opa, acho que você foi grosseiro comigo, né? Dificilmente recebe um feedback verbal, mas está recebendo vários feedbacks ali não verbais. Então, essa pessoa tem que ter um mínimo de abertura. Se ela fizer terapia, facilita bastante aqui o processo. Agora, vocês podem fazer uma parceria. A gente passa por você primeiro, professor, e depois vai para você já pronto para mudar a imagem. Mas tudo perfeito. Porque além da terapia, um pouquinho de silêncio, porque no silêncio a gente consegue ouvir, no silêncio a gente consegue observar melhor. Então, acho que isso sem dúvida. E aqui, né, torcer para essas pessoas ali darem um pouquinho de abertura, porque mudar é tão bom, é tão importante. E sabe uma coisa que eu estava aqui pensando, ouvindo vocês falarem? Que essa pessoa, que diz assim, eu nasci assim, eu morri assim, vou morrer assim, Gabriela, ela não sei o quanto de fato de autoconhecimento, de autoaceitação ela tem e de autoestima. Porque assim, quando você tem um mínimo de inquietude e de querer melhorar e de evoluir, você entende que você precisa. Isso não te diminui. Isso não te coloca numa posição assim, ela tá vendo, ela estava errada, ela tá vendo, ela nem era tão boa assim. Não, porque quando a gente está confortável com o que a gente tá tudo bem se tem alguma coisa que eu preciso ser melhor. Porque a gente não é bom em tudo, a gente não é perfeito, né? Então, assim, o autoconhecimento, assim, só sendo redundante, porque a gente está sendo redundante, ele é essencial até para a nossa evolução, porque tem muita gente que é tão insegura por não se conhecer tão bem, que um simples feedback, a pessoa já fica ali se sentindo ameaçada, se sentindo numa situação de risco, quando na verdade aquilo é uma ferramenta para a tua evolução, basta você se abrir. O problema está na não mudança, não na mudança. É isso. Uma pessoa que se mantém a mesma por 30 aberta. anos, que se mantém com os mesmos comportamentos,
acho difícil qualquer relacionamento dar certo, porque se eu mudo, a Paula precisa mudar. Se ela mudar, eu preciso mudar. Isso Ação-reação, tem que né? ser assim. Quando as coisas vão mudando, Né? todo Se o eu sempre entorno ofereço, muda, né? se eu sempre ofereço água e eu paro de oferecer, opa, aqui tem uma mudança. É isso. Uma mudança minha e uma mudança dela, que vai ter que pegar água a partir daquele momento. Sim. Então, a mudança ela é necessária nos relacionamentos, dentro de casa, no trabalho, na roupa, né? Agora, né, fico aqui lembrando, até pouco tempo atrás eu não era mãe, eu usava um tipo de roupa que hoje em dia não cabe mais, hoje em dia eu preciso ajoelhar. Mas ao mesmo tempo, esse ajoelhar, eu quero que tenha estilo, eu não quero que seja, né, alguma coisa que não tenha a ver com a minha essência. Então a gente precisa estar mudando o nosso jeito, o nosso olhar, a nossa forma de agir. Já pensou se a gente não mudasse? Que Deus, sem graça. Nossa Senhora! Ia ser muito sem graça. A gente viu que tem uma frase no teu Instagram que fala que a nossa imagem ela não é construída só pelo que a gente veste, mas como a gente vive, como a gente se comporta, como a gente se posiciona. Fala um pouco mais sobre isso, porque eu acho isso super interessante, porque de fato não é, né? É um conjunto de coisas. É um conjunto, a gente é o conjunto da nossa própria obra, né? Na verdade, tem a parte da imagem, a parte que eu externalizo, né? Como eu mostro para o mundo quem eu sou, como eu quero ser percebida. Mas quando a gente olha para dentro, né? Para o nosso lifestyle, para os lugares que... A nossa casa é o reflexo de como é a nossa imagem externalizada. Se você entrar na casa de uma pessoa, ela fala muito sobre você. A sua mesa de trabalho fala sobre você. A forma, os lugares, na verdade, onde você vai frequentar. Então, assim, eu digo que a imagem, ela tem um lado que é o externo, que é o lado de como eu me mostro. Mas a parte da nossa autenticidade, que é quem eu sou, é quem eu sou na vida. É quem eu sou em todos os meus momentos, em todos os meus papéis. Então, por isso que eu gosto de correlacionar, porque as pessoas têm, às vezes, aquela questão de que, não, a imagem que eu tô vendo aqui da Michelle é quem ela é e eu tiro todos... Não, peraí, tem todo um contexto, é muito maior do que isso, né? A roupagem é uma coisa, mas o nosso estilo de vida fala muito, muito sobre nós. Os nossos amigos, os nossos familiares, a empresa onde a gente trabalha, o conjunto de tudo é que acaba traduzindo um pouquinho de quem somos. E não é binário, eu acho, assim, porque, por exemplo, eu vi um vídeo da Marisa Monte que ela fala assim no vídeo, mais ou menos, ela diz assim, eu me preocupo muito mais com o que eu faço, com como eu vivo, do que com a imagem que eu passo. Eu olhei aquele vídeo e digo, acho que uma coisa não tem muito a ver com a outra, porque o que eu faço e como eu vivo está totalmente ligado com a imagem que eu passo. Tá. A não ser que a imagem que eu passo ela esteja se referindo apenas à forma que ela se veste. O que pra mim também não... Fica um pouco... solto. solto. Porque eu acho que não precisa uma coisa estar descolada da outra. Não precisa. É uma harmonia que funciona, né? Eu acho que a harmonia é o conjunto mesmo que eu acho que faz todo sentido. Então, pra mim, assim, as coisas têm que ter uma conexão. E você tem que ser autêntico no sentido de verdadeiro. A sua narrativa tem que ser verdadeira. Do que tá dentro de você e de como você tá passando isso pra fora. Porque isso vai conectar as suas amizades, isso vai conectar as pessoas, isso vai conectar o seu público, se você for um empreendedor, a sua marca pessoal, né? Ela vai ter, mas ela precisa ser um conjunto e que seja verdadeiro, não só uma imagem, porque você pode até projetar ser aqui dentro de casa algo. Eu sou quem eu sou, quero ser, não quero ter nenhuma roupagem, mas lá fora eu não vou me preocupar. Você pode até ter essa intenção de não se preocupar, mas a partir do momento que você pôs o pé para fora da sua casa, a partir do momento que você interagiu com o mundo, querendo ou não, você está sendo percebido. Você está se comunicando. Uma não escolha é uma escolha. Uma não escolha é uma Exato. escolha. Perfeito. Exatamente E isso. não fazer nada. A gente estava falando sobre o que as pessoas vão criticar, a gente ficar sentado sem fazer nada. Também você vai ser criticado, então é melhor fazer, né? Exatamente. Com certeza. Agora, a gente falou bastante aqui de autoconhecimento, eu vou fazer uma pergunta um pouco fora do roteiro para você. A primeira impressão é a que fica? Essa é uma pergunta legal. Né? Olha só. Existem muitas teses, mas eu acredito que a primeira impressão ela vai ficar na nossa memória e ela vai fazer uma diferença. A primeira impressão de como eu, enfim, vou chegar, a primeira impressão que as pessoas vão ter de quando vão na minha casa, a primeira impressão que... Eu acho que são primeiras impressões que elas marcam. Não são... Acho que a gente não é refém daquilo, quer dizer, não é que eu não possa evoluir e construir.
mas é a primeira impressão. Aqueles 3 segundos ali iniciais, né? É a primeira percepção que a gente tem do outro. É a primeira percepção, que é a que a gente tá falando, que ela é inconsciente, que você, querendo ou não, você vai fazer, né? Você vai criar esses valores, você vai contextualizar algo, mesmo sem saber. Então, a primeira impressão, depois você vai conhecer melhor, e talvez depois você vai emoldurar um pouco mais essa sua opinião, ok, mas você vai ter uma primeira impressão que vai ser valiosa e você não pode perder a oportunidade. Então, por isso, quando a primeira impressão ela é negativa, né? Eu estava lendo Já cria uma dia que assim, a barreira. dificuldade para mudar a imagem é muito maior. Vocês deviam cobrar mais, viu? É. Por isso, quando a primeira impressão é a pior que tem, porque para mudar... Para mudar é muito mais difícil, porque você cria uma barreira, né? Você cria uma barreira com a comunicação que você quer produzir, e aí é muito mais difícil você reverter. A gente sabe, né? É muito mais fácil você chegar num ambiente e você conseguir interagir, você ser bem recebido, você ter o olho no olho, assim como você chegar uma pessoa talvez estranha para você, porque o estranho é muito relativo, você vai falar, nossa, mas essa pessoa... E aí você foi para outro lado e, né, naturalmente você vai excluindo, você vai criando essas barreiras e mudar, isso é muito mais difícil. Então, e vale para tudo, né? Não é só para a imagem, né? A gente brinca, né? Pro seu negócio, para sua marca pessoal, para como você interage. Tudo que é a primeira, eu acho que tem que ter um cuidado mais do que especial, porque ela tá abrindo caminhos, né, para você. Bela, eu estava, acho que 2 semanas atrás, estava num atendimento, foi numa médica, e ela, conversando com ela, né, uma médica da família, então ela olha o todo, né, em você, eu acho isso muito legal. Eu estava falando mais sobre uma questão de comportamento, de sentimento ali, e ela falou, nossa, você é autodidata em autoconhecimento. Eu nunca tinha ouvido isso. Que o que é autodidata em autoconhecimento? Eu sei exatamente quais são as minhas fraquezas e potencialidades. Eu tenho conhecimento do que eu tenho, principalmente, que melhorar, né, porque a gente só foca no negativo, é o ser humano, né, mas... Isso foi uma coisa que eu trabalhei aos poucos, só que eu não sei como foi que eu fiz, eu não tenho assim o conhecimento de como foi que eu fiz para chegar nesse autoconhecimento. Acho que foi muita troca, muito feedback, meus líderes, eu não sei, meus pais. Aí eu pergunto para você, quais os conselhos que você daria para quem quer chegar nesse autoconhecimento? Quais os principais pilares, as dicas para se autoconhecer, para quem quer começar isso do zero? Olha, eu já tenho um palpite de como você chegou nesse lugar. É? Falando e ouvindo. Isso sem dúvida ajuda muito. Então, nesse sentido, mulheres saem na frente. Eu falo, viu? Você fala, tem essa facilidade de fala, facilidade de escuta, abertura. Isso faz um autoconhecimento. A gente fala e a gente tem que parar para ouvir a resposta. A gente tem que parar para ouvir a opinião do outro. Então, isso já faz diferença. Mas eu começaria essa resposta com essência. Para a gente falar de essência, principalmente a gente precisa olhar para o nosso eu pequenininho. E aqui eu, como mãe de 2 meninas, eu comprei um livrinho, ganhei da minha irmã um livrinho para ela, um livrinho para escrever para elas, que chama Papai e Mamãe Me Contem a Minha História. E a gente vai contar, e eu dou muito valor para isso e até estimulo as pessoas a fazerem o mesmo, porque nesse livrinho a gente coloca a essência. Então, a minha filha de 3 meses já tem características que só ela tem. A minha filha de 3 anos tem a essência dela. E está mudando um pouquinho. Ela vai mudando algumas características, mas a essência está ali. Então, eu acho muito legal, em primeiro lugar, a gente se olhar. Como eu era quando criança? Eu era falante, eu era quieta, eu era tímida, eu era expansiva, eu era engraçada. Porque a vida, de uma forma muito cruel, vai nos moldando e nem sempre para um lugar legal. Nem sempre para onde a gente queria, nem sempre para o nosso potencial. Mas a gente parar de vez em quando, nossa, eu não era assim. Por que eu não sou mais assim? E a gente tentar resgatar um pouquinho daquele nosso eu, na essência, isso aqui já é um belo caminho. O outro, sem dúvida, né, aqui puxando bem a sardinha para o meu lado, a terapia facilita muito, né, porque você está falando como se fosse num espelho, falando, se vendo, se ouvindo. Esse é o objetivo da terapia. E aí você sente a congruência quando você vai falando. Eu falei, eu agi assim, mas eu não fiquei feliz depois de fazer isso. Opa, incongruência. Isso não sou eu, isso não foi legal. Eu recebi o olhar do outro e vi que aquilo não foi bom. Então, tudo isso é informação. Mas, além disso, como eu já falei também aqui, né, o silêncio, você se permitir um pouquinho desse silêncio para observar, para se observar, para observar as emoções, porque o corpo fala. Quando a gente chega em casa e não está legal, você fala, aconteceu alguma coisa que não foi bom. O que foi? Será que foi algo que eu falei? Será que foi algo que o outro falou? Então, o nosso corpo, ele responde, ele tensiona.
ele fica cansado, ele adoece. Então a gente conseguiu observar bastante o corpo para entender também o caminho que a gente está seguindo. Tá? E aqui também existem algumas perguntinhas que a gente pode se fazer. Por exemplo, como eu me vejo, como o outro me vê, como eu gostaria de ser visto. Se essas respostas aqui são muito diferentes, tem alguma coisa errada. Agora, se eu me vejo de um jeito e eu pergunto para vocês como é que vocês me veem, e tá mais ou menos parecido, eu falo, opa, calma aí, aqui tá tendo uma identificação. O que eu sou é o que eu passo. Novamente, congruência. Então aqui a gente vai se aproximando de autoconhecimento. Essa é uma atividade que eu faço muito com meus pacientes. Como as outras pessoas te veem? E na verdade, até na primeira sessão, isso é algo que eu faço em geral, é a única atividade que eu faço para todos os meus pacientes. Eu peço de uma sessão para outra que me traga a sua percepção de quem você é. Uma pergunta muito simples, uma resposta extremamente complexa, que é quem você é. Então vamos começar esse processo terapêutico com a sua própria percepção de quem você é. A partir daí a gente vai trabalhar um montão, mas eu quero entender o teu olhar. Então acho que esses são alguns caminhos e algumas perguntas que a gente pode fazer. Excelentes dicas, viu? E você falando, eu me lembrei aqui que eu, em algum momento, fiz esse exercício de perguntar para algumas pessoas como elas me viam. E aí foi aí que eu comecei a descobrir uma congruência. Bem, não é algo que eu não aceito, faz sentido. Poxa, isso aqui eu achei que eu já tinha melhorado e tal. E foi um passo que eu tive também. Acho que me ajudou bastante, é verdade. É porque eu não lembro, isso foi acontecendo naturalmente, teve a terapia envolvida e tal. Mas, de fato, essas perguntas da percepção das pessoas conosco e do que a gente de fato acha da gente faz muita diferença, né? E a gente tem que estar aberta também, né? Exatamente. Porque tudo isso aí não vai funcionar se eu não estiver aberto para absorver toda a gama de coisas que existem ao meu entorno, sobre mim, que eu não estou vendo, que eu não estou percebendo, que eu estou fechada só ali dentro da minha caixa. E reconhecer esse próprio é um desafio também, né? Eu vejo que muitas vezes, quando a gente vai no papel de deixa eu entender como você é, o seu lifestyle, você percebe que as respostas que vêm, elas não conversam depois com ou efetivamente o lifestyle da pessoa, ou com o guarda-roupa que ela tem lá dentro. E aí você vê que até a autoidentificação é difícil muitas vezes, porque ela não quer se reconhecer exatamente como ela é, ela projeta um pouquinho de onde ela queria ir, e isso dificulta também um pouco você ajustar essa trajetória, né? Então, é bastante interessante. Agora você falou uma coisa legal aí, você falou, às vezes a gente tem que parar e voltar para o nosso eu lá de pequenininho, né? E quando eu tive minha crise existencial, há 2 anos atrás, que eu primeiro silenciei muito, né? Eu me fechei dentro do meu universo para poder me reconectar comigo mesmo. E uma das coisas que eu lembrei, eu falava, gente, mas eu já fui mais emotiva, eu já fui uma pessoa, eu já chorava mais, né? E a vida vai deixando a gente meio dura em alguns momentos, né? A gente precisa ser forte, a gente precisa ser mulher empoderada, a gente precisa ser um monte de coisa. E eu lembro que foi uma das coisas que eu fui resgatar dentro do meu ser para poder me reconectar comigo mesmo. Algumas pessoas dizem quando a gente fala, eu sou mais dura hoje, você falou um ponto aqui super importante. Sim. Sou mais dura, sou mais... É mais cínica. Sou mais cética. Não, isso é maturidade. Mas, poxa, a gente deixa de sonhar com o tempo passa, né? A gente deixa de ser gente. Um pouco, né? A gente vai ficar meio robô. Tem que voltar pro pequenininho. A gente deixa de ser infantil. É importante a gente carregar isso. A gente mata isso. Tem algo que eu falo assim, que eu tento carregar pra minha vida toda, que é a curiosidade. Perfeito. Sabe? A gente vai, cada ano que a gente faz de vida, a gente conhece mais. Então, eu já conheço isso. Eu já fiz. Se eu vou fazer o próximo podcast, eu vou falar, opa, já conheço. Mas não é pra gente chegar com essa postura pra falar, oba, mais um episódio. Qual é o tema que a gente vai falar? Isso aí. Gente, eu tô super empolgada pra falar sobre isso. Não é mais um. Não é mais um dia, mais um trabalho, mais uma viagem, mais um hotel, mais um carro, mais um apartamento. É um novo. É isso. Então, ter essa curiosidade, porque criança chega no hotel, vai abrindo tudo, né? Vai. Não sei o que, chega... olha, deixa eu ver, tia Tala, linda, olha, linda esse colar. É isso. Isso torna a gente viva. Isso é incrível. A minha filha, ela sempre foi uma criança muito alegre, ela sempre cantou muito, ela dançava, ela era alegre, ela é espontânea, ela fala besteira, ela ri de si mesma. E no processo dela de amadurecimento, eu dizia, filha, pelo amor de Deus, não perde isso. Amadurece, cresce, fica adulta, mas não perde isso. E tu sabes que no momento desse processo dela de amadurecimento, ela se mãe, mas eu não posso, porque eu fico parecendo uma criança. Mas isso é ela,
gente. Ela é assim. Eu acho que ela tem que se tornar adulta, mas sem perder isso, Esse né? é o jeitinho. Esse é o lado único dela. Essa é a personalidade. Mas esse é o desafio, Esse é o né, diferencial dela. Não é? Quem Então, a gente conhece... tem que usar o nosso diferencial. Tem um curso que eu acho que foi na pandemia que eu fiz de criatividade com Murilo Gant. Adoro ele. Falo bastante com a Lívia sobre ele também. E que ele faz um curso sobre criatividade em que ele fala que ele faz uma comparação do que o adulto se torna e quando você era criança, o nível de criatividade que você tinha, talvez pela falta de conhecimento, pela ingenuidade, pela não tem ninguém ali te dizendo tá errado, tá certo, faça isso, faça aquilo, se enquadre aqui nessa Porque a criança caixa. não tem medo de ser Exato. ridículo. E a gente resgatar esse infantil, isso faz muito a ver, porque a gente vai perdendo eu não sei, esse ser que a gente é genuíno ali da A gente infância, começa a se né? levar muito a sério. Exatamente, eu gosto de ser engraçada, inclusive. Eu não quero me levar a sério. Eu quero nos momentos certos, mas eu acho que a gente não pode perder isso. Só, Flavinha, outro tema que eu acho interessante, que se fala muito, são dos arquétipos. Sim. Né? Na construção da imagem. Como é que a gente usa esses arquétipos? O que eles são? Como é que eles podem, né, nos ajudar nessa construção? Isso é bastante interessante, porque no final do dia, né, de novo, a imagem é a externalização, mas a tua essência, o teu comportamento, a forma como você ela tá ligada a algum arquétipo. Então você pode ser aquele arquétipo do herói, que você quer ganhar o mundo, que você quer se desafiar e que você quer fazer, e que isso vai ter uma conexão talvez com um estilo mais dramático, porque você é aquele teatral, aquele que vai fazer acontecer. Você pode ter aquele estilo mais clássico que tem a ver com o arquétipo do governante, porque é aquela coisa mais atemporal, mais autoritário, que tem mais controle. Você usar essa técnica na consultoria de imagem para tentar identificar qual é o arquétipo da cliente ajuda você a traduzir o estilo e como ela vai se posicionar, porque você liga as duas coisas, a essência, o comportamento com essa imagem. Então isso é técnica que é usada, alguns consultores usam, outros não, mas geralmente nesse questionário que a gente trabalha, a gente tenta entender um pouquinho do teu DNA, de como você é. Então tem pergunta, você é dinâmica, você é fechada, você é aberta, você gosta de ser mais comunicativa, mais reservada. E aí nisso você vai tentando... Uma persona. Vai criando uma persona. E os arquétipos ajudam sim, porque se você... o explorador, né? Provavelmente você tem um quê, porque é o esportista, é aquele que quer liberdade, que quer ir pra frente, Então você consegue identificar e conectar mais fácil a imagem com o comportamento. E isso ajuda demais. Eu vi, uma das minhas primeiras terapias foi junguiana e foi baseada em arquétipo. Foi muito importante para eu legal. me descobrir e para Evoluir. evoluir. Eu adoro tudo isso, eu já quero saber qual é o arquétipo. Eu quase paro ela e digo, meu arquétipo. Eu acho que tem um quê de explorador aí, mas você pode ter, né, seu criador, né, o explorador, aí você tem esse governante que é muito, muito forte, o amante, porque você tem aquela coisa com o romance, né, que daí você está conectado ao estilo mais romântico. Sim. Você tem um estilo também conectado que é o do elegante, que é mais vaidoso, mais luxuoso. Então, os arquétipos ajudam demais assim, a te traduzir, né? E você sabendo qual é essa sua essência, facilita bastante a gente nessa construção. Bela, a gente falou um pouquinho aqui sobre o objetivo e a importância da clareza e de ter um objetivo para saber para onde você quer ir, sair do ponto A para ir no ponto B. Mas falando um pouco de propósito, que talvez seja algo um pouco maior, qual é a importância de você ter o seu propósito, saber conhecer e como isso influencia no processo de autoconhecimento e de construção da sua imagem? O propósito, que é algo que está sendo extremamente conversado e buscado hoje em dia, trazendo até sofrimento, porque muitas pessoas falam, eu já sei meu propósito, qual seria? A pessoa fica aqui, não sei muito bem qual é o meu propósito, e isso começa a trazer um certo sofrimento. O propósito, muitas pessoas querem saber dele para poder tomar uma decisão e falar, ok, para chegar no meu propósito eu tenho que fazer isso, mas não é bem por aí. A gente precisa se conhecer para entender onde a gente quer chegar. Então tem esse processo que vem antes. E aqui, para o propósito fazer sentido, a gente precisa de sentido. E o sentido a gente consegue olhando para o nosso passado, olhando para o nosso presente, que é aquilo que tem a ver comigo. Essa xícara, ela só é importante para mim. Se eu der para alguém, porque eu ganhei de vocês hoje. Então aqui eu estou dando muito sentido. Aqui foi um dia especial, numa conversa especial. Esse é o sentido que eu estou dando para essa xícara.
Um propósito sem sentido, sem eu, sem a minha trajetória, ele é perdido. Então eu não posso pegar o propósito de ninguém. Ele tem que ser meu, ele tem que ser uma construção minha. Ele tem que fazer muito sentido com a minha vida. Então eu acho que esse é um ponto. E o autoconhecimento é fundamental para isso. Né? Fundamental, não é o propósito que veio antes. Sempre o autoconhecimento que vai nos levar para a busca desse propósito. E lembrando que essa busca vai ser o processo que a gente falou aqui, não é o ponto de chegada, é esse processo. Que vai te enriquecer, né? É esse passo a passo de congruência do nosso comportamento que nos leva a propósitos. Olha, Bela, vou te falar, que a gente tem se falado tanto de propósito que até as coisas se banalizaram um pouco, mas eu acho que eu nunca tinha ouvido uma explicação tão aprofundada, assim, foi muito legal para mim, porque eu falei, o que eu posso mais aprender sobre propósito? Acho que muito mais. Essa coisa do sentido que você fez, essa caneca aqui, é o sentido de eu ter vindo aqui, fui valorizada, fui convidada, a minha prima me chamou e tal. Então, assim, gera uma nova reflexão sobre propósito, porque, assim, faz a gente sofrer, às vezes, um pouco, pensar sobre propósito, porque... Sim. Não é um pensamento simples, não é algo simples. O meu propósito não é um objetivo. É algo que olha para o futuro também, né? Sim. Bem... Pode falar. Só finalizando, como a gente foi falando também sobre mudança, de se permitir mudar, algumas decisões que a gente faz na vida, a gente pode mudar, porque o sentido muda. Então, eu dei o meu exemplo aqui de ter escolhido a psicologia, porque faz muito sentido para mim, mas uma outra pessoa que escolheu, de repente, uma carreira de marketing fazia muito sentido naquela época. Mas a vida foi mudando, o sentido se perdeu. Ou de repente eu não quero mais trabalhar com isso, de repente o que eu entrego já não me traz felicidade, de repente já não tem a ver com o meu dia a dia. E a gente precisa ressignificar. Então perdeu o sentido, perdeu o propósito. Enquanto ela estava falando, foi exatamente esse insight que me deu pensando na Flávia. Então as coisas elas vão acontecendo na medida que a gente se conhece, na medida que a gente se permite. Que a gente se permite. Né? E isso é muito legal. E esse nosso primeiro episódio aqui, para mim, foi extremamente rico. Foi emocionante. Primeiro por ser a realização de um sonho, a realização de um plano, a realização de quase um ano de muita conversa. Então isso aqui é algo que traz muita emoção. E quando a gente fala de emoção, a gente fala da gente se conhecer e da gente se perceber e saber o que toca de fato a gente, né? O que está aqui, que faz a alma vibrar, o corpo, né, arrepiar e tudo mais. E esse nosso papo, ele trouxe isso, porque eu acho que o autoconhecimento, ele nos permite esse mergulho muito profundo, né? Ele permite que a gente profundamente perceba as nossas nuances e a nuance do outro, porque é muito mais fácil a gente entender o outro quando a gente se entende. Então aqui nesse nosso primeiro episódio a gente quer convidar que todos vocês possam ter esse processo e que consigam, né, entrar no flow, porque eu acho que aquela explicação da Bela foi perfeita. E é nesse momento realmente que a gente está em flow, quando a gente se sente conectado com tudo. Eu me senti extremamente conectada com vocês, amei ouvir a história da Flávia. Legal. A da Bela eu já conhecia, mas vocês não. Eu amei, da Bela e da Flávia que eu não conhecia. E assim, e cada vez que a gente fala com uma mulher diferente, ouvimos a história da Dani mais cedo, a história da Karina, a história da André, a história da Lívia, e cara, isso é, desculpa a palavra, mas é foda mesmo. A gente ter essa oportunidade de estar vivendo isso. E se Deus quiser, a gente vai conseguir levar isso para muitos outros episódios e trazer muitas outras pessoas interessantes que possam agregar muito valor uns na vida dos outros, porque eu acho que é isso que fica. É o que a gente deixa, é a marca que eu deixo em cada um de vocês, é a marca que cada um de vocês deixa em mim. É isso que a gente leva e que a gente vai para além daqui. Porque o resto fica por aqui mesmo, né? Então, assim, muito obrigada por participarem desse momento solene para nós, um momento extremamente especial, que foi esse nosso primeiro episódio. E a gente conta com vocês em toda essa jornada. A gente quer vocês juntos, porque vocês já fazem parte da nossa comunidade, né? Elas são flow, né? Somos, claro. A gente tem que vestir nossa camisa. É isso aí. E elas podem vir falar de vários outros temas. Elas vêm no episódio 200, 150. Vamos olhar lá pra frente. É isso. E pra gente finalizar, bora fechar cada uma com uma frase especial aqui. Quem quer falar a primeira frase? Vamos aqui na ordem, né? Acho que vale muito a pena mergulhar na essência, é o que nos torna únicos e extremamente interessantes. Eu ia dizer uma frase, mas eu mudei. Porque eu acho que essa outra, ela é bem forte e eu acho que ela traduz muito do que a gente falou aqui. O privilégio de uma existência é você ser quem você é. Isso é um grande privilégio que a gente tem que usar desse privilégio. Exatamente.
E eu acho que uma frase que tem tudo a ver com o nosso momento aqui, de tudo que a gente falou, é: seja você mesmo, mas não seja sempre o mesmo. Perfeito. Sensacional. Eu gosto muito dessa frase. Né? E eu acho que, para finalizar, a imagem é uma forma de você dizer ao mundo quem você é, sem precisar dizer nada. Então, use da melhor forma e projete efetivamente o que você quer e como você quer se comunicar com o mundo. E a gente fechando agora, eu queria que vocês deixassem seus contatos aqui. Eu acho que é importante o seu trabalho, que a gente vê que tem muita coisa aí para muitas pessoas se beneficiarem. Para os nossos milhões de seguidores. Exatamente, para os nossos milhões de seguidores. Não, legal. Gente, @Estilo da Flá, vai ser um prazer ter vocês ali na minha comunidade para ouvir, assim, de alguma forma, capturar um pouquinho de dicas, de conceitos e tudo relacionado à imagem e também, obviamente, agregar valor ali, porque a gente aprende, aí é uma via de mão dupla e vai ser um prazer ter essa conexão com vocês. Eu já sigo. Eu também. Eu também. Para me seguir no @crônicaspsi, que é onde eu coloco algumas crônicas psicológicas, onde eu vou dialogando um pouquinho sobre as situações do dia a dia que todos nós vivemos, com uma pitadinha ali de psicologia. Muito bom. E a gente vai encerrar o nosso primeiro podcast aqui, Ligo Flow. Foi maravilhoso ter vocês aqui, espero que vocês curtam a nossa página @LigoFlow, curtam o nosso canal e a gente quer trazer vários outros conteúdos e principalmente começando aqui com o Dia da Mulher em março, mas não só sobre isso, a gente vai construir uma história para vocês e para que isso aconteça a gente quer que vocês sigam e estejam com a gente. E obrigado de coração. Palmas para nós.